Meus queridos, eu tenho uma enorme alegria, satisfação e gratidão a Deus de passar a palavra para esse meu grande amigo Ramon. E o Ramon vai apresentar a família, que ficou maior agora. A família agora tem mais um membro, vocês vão conhecê-la. E existem coisas na nossa vida, existem momentos na nossa vida que Deus marca, me parece, tenho para mim, irmãos, que tem a história da nossa vida, ela tem alguns momentos que o Senhor, por sua graça, por sua misericórdia, ele marca, né? E eu queria dizer aos irmãos que, assim, uma das referências da história da minha vida, não é? E foi ter conhecido alguns amigos, alguns que hoje são grandes amigos. Quando eu os conheci, eu não podia imaginar que eles iriam ocupar, iriam ter tanta importância na história da minha vida, não é? Hélio é um deles, William, e eu quero dizer aos irmãos que o Ramon é um outro grande amigo. Eu eu sou muito grato a Deus todas as vezes que me lembro o momento em que Deus cruzou a nossa história e Deus permitiu que nós nos conhecêssemos. E eu tenho sido muito abençoado por ter esse irmão como um amigo. E eu quero dizer aos irmãos que eu não estou falando isso assim, quem me conhece, quem conheceu um pouco da história do nosso relacionamento sabe disso. Eu não estou aqui, não é do meu feitio, não é próprio da minha personalidade rasgar seda com quem quer que seja, né? O Ramon foi assim, ter conhecido você, meu caro, foi um prazer e foi uma bênção, muito mais do que prazer, foi uma bênção enorme de Deus. E eu tenho muita alegria, rapaz. Eu quero dizer que me sentar para te ouvir, desde quando eu era líder dos jovens na Igreja Batista, que eu levei você para ministrar lá, e eu tive a alegria de vê-lo ministrar. Eu quero te dizer que eu continuo com a mesma alegria de me sentar e de ouvir você ministrar, de não ter conhecido somente você, né? Por causa de você, por teu intermédio, eu conheci tua esposa, Albetiza, depois vi conhecer teus filhos. Essa família tem um lugar especial na minha vida e na vida da Sandra, viu? E eu vou deixar que você mesmo, porque tem irmãos que estão nos assistindo e nos ouvindo hoje que não conhecem tua família, e eu vou deixar que você mesmo apresente, viu? Um grande abraço, meu amigo. João, obrigado pelas suas palavras. Eu quero dizer que a recíproca é verdadeira, porque você também, eu te tenho como meu grande amigo, também o Hélio. Sempre que vou a São Paulo e estou com a igreja em São Paulo, tenho sido todas as vezes honrado pelos irmãos. Eu queria agradecer de coração essa oportunidade que nos está sendo dada de nós compartilharmos aqui da Inglaterra com vocês. E é uma alegria porque o nosso sentimento é que nós pertencemos à mesma família, à mesma igreja. Nós estamos separados apenas geograficamente. O Oceano Atlântico é que nos separa, mas o nosso coração, ele está ligado com vocês. Então, eu queria apresentar para o pessoal que faz tempo que não vê a minha família, não é? Então, eu pedi que eles ficassem todos aqui juntos para que nós pudéssemos para que eles pudessem serem vistos por todos. Então, eu
Eu vou aqui, do meu lado, obviamente, essa mulher maravilhosa, minha esposa, Betisa, e aí eu tenho ali a minha filha, Rebeca, e logo atrás da Rebeca, a gente tem ali o Abner, e do lado do Abner, como o João falou, a família aumentou. Eu tenho a minha nora, Mariane, e atrás de mim aqui o Luiz Felipe, meu filho. Nós estamos assim... esse fim de semana, Deus preparou de uma forma especial para nós. Nós estamos longe um dos outros, por causa desse momento que nós estamos vivendo. Mas esse final de semana Deus preparou e nos reuniu, e coincidentemente, tudo isso acontecendo, e nós estamos participando da reunião com a igreja em São Paulo. Então, uma alegria muito grande para nós. Eu queria dizer que o Senhor tem sido bom para conosco, e eu queria dar um testemunho aqui de algo que nós temos feito, isso para edificar e fortalecer os irmãos, de algo que nós temos feito aqui, e que essa pandemia, toda essa situação aí do coronavírus proporcionou. Nós temos, desde que começou esse lockdown, esse distanciamento social, nós decidimos nos reunir, como nós estamos aqui agora, não é? Pelo Zoom, e usando essa ferramenta, nós decidimos todos os dias nos encontrarmos para orarmos juntos. E nós temos feito isso todos os dias. Rebeca, lá da cidade que ela mora, o Abner e a Mari, lá da cidade que eles moram, e eu e a Betisa daqui, e o Luiz Felipe daqui. Então, tem sido muito bom. Deus tem nos dado muitas oportunidades de nós orarmos uns pelos outros e também orarmos pelos irmãos, pela igreja. Foi citado aí o Carlos e a Si. Temos orado por esses irmãos, o Adalto, quando estava internado. Enfim, nós temos feito isso desde então. Então, eu queria dizer da nossa alegria e prazer estar participando com vocês. Obrigado. Amém. Meus irmãos, vamos orar e pedir ao Senhor para que o Ramon seja um instrumento nas mãos do Senhor, para que ele fale em nome de Deus, mas principalmente e fundamentalmente ele fale ao nosso coração da parte de Deus. Ele transmita a nós como igreja aquilo que está no coração de Deus. Amém? E vamos orar juntos aqui? Senhor, eu quero te pedir, Senhor, no nome de Jesus, mais uma vez, que nós nos reunimos aqui, Senhor, como igreja do Senhor, alguns irmãos muito longe, em outras cidades do nosso país, o Ramon e família ali na Inglaterra, mas somos um só povo, uma só família, uma só nação, da qual fazem parte todos os teus filhos. Somos teu povo, somos ovelhas do teu aprisco, Senhor. E nós queremos aqui, Senhor, como ovelhas do teu aprisco, queremos ser alimentados, Senhor, pelo nosso supremo pastor, que é Jesus. E nós cremos que o Espírito de Jesus, que foi dado a cada um de nós, foi dado ao Ramon também, e nós queremos pedir, Senhor, por favor, que o Ramon seja tua boca a nos falar, a compartilhar, repartir aquilo que está no teu coração para nós, a nos alimentar, Senhor, com a tua palavra, Pai. Pedimos que tu dê graças a teu filho, concede graça, sabedoria, intrepidez, ousadia, no nome de Jesus, que haja manifestação dos dons do teu Espírito, Senhor, capacitando o teu filho, por favor, Senhor, no nome de Jesus. Amém. Querido Ramon, que o Senhor te abençoe e te use. Estamos aqui para ouvir o que da parte de Deus você tem para nós. Amém? Amém. Alegria, prazer
e agradecer mais uma vez pela confiança do presbitério da Igreja em São Paulo, por sempre permitir que eu compartilhe, e é uma alegria muito grande. Eu queria mandar um beijo, um abraço para todos os irmãos aí que estão conectados conosco. Eu tomei a liberdade de enviar esse link assim fora de São Paulo. Então, eu creio que tem algumas pessoas que estão aí conectadas conosco. Tem gente, familiares lá de Manaus, Porto Velho. Desculpa aí eu estar mandando um abraço para todo mundo. Eu creio que tem pessoal de Maringá também. Enfim, vai ser difícil eu citar todo mundo aqui, mas eu queria mandar um abraço assim geral para todo mundo e dizer da saudade que nós temos de estarmos juntos. Mas, em nome de Jesus, logo, logo, eu acredito que nós vamos estar juntos novamente. Amém? A palavra que eu quero compartilhar aqui, queridos, eu dei aqui como título: a boa parte não nos será tirada. Eu enviei alguns textos para que os irmãos pudessem tentar ler com antecedência, para que quando eu falasse do assunto, os irmãos estivessem inteirados, biblicamente falando, daquilo que eu quero compartilhar. Eu queria começar pelo texto de Lucas, capítulo 10, versículo 38 até o versículo 42. Eu quero ler esse texto e a gente começa desse texto compartilhando, tá bem? Então diz assim: indo eles de caminho, entrou Jesus num povoado, e certa mulher chamada Marta o hospedou na sua casa. Tinha ela uma irmã chamada Maria, e esta quedava-se assentada aos pés do Senhor, ao ouvir-lhe os ensinamentos. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: Senhor, não te importas que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. Respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Então, eu queria dizer que todas as vezes que eu leio essa escritura, me vem ao coração aqui o entendimento de que a atitude de Maria e a atitude de Marta eram totalmente diferentes para com Jesus. E nós poderíamos aqui fazer uma analogia de Marta como sendo, e aí eu quero traçar um paralelo aqui, como sendo o religioso, e Maria como sendo o discípulo. A maior diferença entre um religioso, embora ele ou ela vá à igreja, ora, dá o dízimo, mas a grande diferença é que o religioso nunca se rendeu totalmente a Jesus e ele governa a sua própria vida. Mas o discípulo é aquele que tem Jesus como centro da sua vida. Discípulo é aquele que é totalmente comprometido com Jesus e com seus ensinos. Então, eu queria, assim, também dizer que não estou aqui dizendo que o serviço não seja importante, não é? Não estou dizendo aqui que quando nós servimos o Senhor, dentro da nossa capacidade, que o serviço não seja importante. E lógico que é, porque o serviço nas juntas e ligamentos é fundamental para a edificação do corpo de Cristo. Mas para o religioso, a sua relação com Jesus é uma relação só de serviço. É aqui que eu quero que os irmãos prestem atenção nisso, porque o discípulo, ele não apenas quer servir, mas o discípulo, ele deseja um relacionamento íntimo com Jesus.
Outra analogia cabível aqui seria a analogia da igreja. Marta representaria a igreja como uma instituição e Maria representaria a igreja como corpo e noiva de Cristo. Porque a igreja, que é noiva, que é corpo de Cristo, ela quer se relacionar com Jesus. E se você vê lá o versículo de número 39, diz lá que Maria quedava-se assentada aos pés do Senhor a ouvir-lhe os ensinamentos. E essa atitude de Maria vai refletir na vida dela, nós vamos ver depois, no momento em que ela estiver sendo provada, estiver passando por um momento muito difícil, tudo isso vai refletir na vida dela. Nós sabemos da parábola das 10 virgens, nós não vamos ler aqui, porque não temos tempo, mas eu queria só mencionar Mateus capítulo 25, e que 10 virgens saem ao encontro do noivo, 5 eram insensatas e 5 eram prudentes. As insensatas não levaram óleo e as prudentes levaram óleo em vasilhas junto com as suas candeias. Elas adormeceram, o noivo chega e as que não levaram óleo tiveram que sair para comprar. E as prudentes que tinham óleo entraram para o banquete. Mais tarde, as insensatas que foram comprar o óleo voltaram e encontraram a porta fechada e não puderam entrar. E a parábola termina com uma advertência no versículo 13, que diz assim: vigiai, porque não sabeis o dia e nem a hora. Quer dizer, essa palavra que eu estou compartilhando, o desejo do meu coração é que você seja fortalecido, é que você seja animado, mas que também você seja desafiado a olhar para você, especialmente nesse tempo que nós estamos vivendo, de isolamento social, e procurar saber se você realmente é um discípulo comprometido com Jesus ou se você é apenas um religioso ou uma religiosa que vai para o prédio da igreja, assiste os cultos, participa, serve, mas, na verdade, quando sai de lá, não tem compromisso com Jesus. E é muito interessante que, nesse tempo agora que nós estamos vivendo, nós fomos, de uma certa forma, pegos de surpresa. Nos primeiros dias, a gente nem sabia direito o que fazer, porque nós fomos alertados pelo governo que nós não deveríamos sair das nossas casas, que nós não tivéssemos relacionamento, inclusive com familiares. As coisas aqui na Inglaterra, nós passamos momentos muito, muito difíceis, porque o reflexo dessa situação aqui causou muitos problemas e o governo aqui teve que pedir para que nós não saíssemos de casa, e se você saísse de casa, a polícia poderia multar você. Por quê? Porque nós tivemos aqui, continuamos tendo entre 600, 800, tivemos até 900 mortes por dia. Então, uma situação muito difícil. Mas o interessante que eu quero destacar aqui, que, de repente, nesse lockdown, fechou as portas, nós fomos todos impedidos de irmos para os locais de reunião, para os prédios, para o edifício, porque ninguém mais tinha permissão do governo para cultuar fisicamente. E aí deu uma pane geral. Por que deu uma pane geral? Porque a Marta se manifestou, porque a Marta, que é esse espírito religioso, que você serve a Deus, mas de fato não tem relacionamento com Ele. Eu não estou aqui acusando ninguém, mas eu estou aqui simplesmente relatando aquilo que acontece, não é? Então, de repente, não se tinha mais a permissão de se reunir. E eu fiquei pensando, mas isso é profético, porque vai haver um tempo de perseguição contra a igreja que nós vamos estar na mesma situação. Já alguns países onde os irmãos e as irmãs são perseguidos, eles não podem se reunir publicamente. Eles podem se reunir nas suas casas
e tudo muito escondido, porque é uma perseguição contra ele. Eu sei que, de repente, deu uma pane geral. Os líderes que estavam acostumados a exercer o ministério somente fazendo reuniões com os membros, cultos, se viram em grande dificuldade. Nunca tinham enfrentado algo assim. Questões que surgiram, como cultuar se nós estamos dentro de casa? Então, graças a Deus pela tecnologia, graças a Deus pelo software, que tem nos permitido mantermos em contato uns com os outros. Mas como pastorear o rebanho? Como levantar ofertas? Como celebrar a ceia do Senhor? Como batizar? Enfim, várias questões se levantaram. Mas interessante que, voltando lá para a parábola das 10 virgens, o versículo 13 que diz: vigiai, porque não sabeis o dia e nem a hora. Eu não creio que essa pandemia é a vontade de Deus. Eu creio que tudo isso que está acontecendo é a vontade permissiva de Deus. Eu penso que o Senhor está usando toda essa situação para falar conosco individualmente e para falar com a sua igreja, para falar, para nos despertar para um avivamento que eu acredito e nós cremos que nós estamos no final dos tempos e o Senhor quer derramar um avivamento pessoal para cada um de nós e um avivamento na sua igreja e porque esse avivamento estará nos preparando para o final dos dias. Voltando aqui o texto, quando Marta reclama da irmã, ela vai para Jesus e tendo até direito de reclamar, porque alguém tinha que fazer a comida, alguém tinha que alimentar Jesus, e certamente Jesus estava lá com os discípulos, e ela que estava hospedando Jesus, porque o texto diz que ela hospedou Jesus, ela estava com a responsabilidade, toda a carga da hospedagem estava sobre ela, porém, a preocupação dela fez com que ela não se relacionasse com Jesus, enquanto que a sua irmã estava lá ouvindo Jesus e recebendo de Jesus. No verso 41, se você prestar atenção, de novo, não é? Porque nós já lemos, no verso 41 diz assim, o Senhor diz assim: Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Meus irmãos, a inquietude e a preocupação com muitas coisas são nossos inimigos e não se alinham com o ensino de Jesus. O ensino de Jesus para seus discípulos era que eles descansassem nele, que eles crescem nele, que eles tivessem fé nas suas palavras. Esse era o relacionamento de Jesus, essa era a exortação para os discípulos. Porque a inquietude e preocupação, por exemplo, nessa situação que nós estamos, você está preocupado com o quê? É lógico que se preocupa com o emprego, se preocupa com o salário, com uma série de coisas. Mas eu queria dizer para os irmãos que essa inquietude e preocupação são inimigos daqueles que seguem, que andam com Jesus, dos discípulos de Jesus. Vamos recordar aqui, eu queria citar aqui um texto de Mateus, capítulo 6, começando lá no versículo 25, Jesus dizendo assim para os seus discípulos: por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo com o que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, não ajuntam em celeiros, contudo vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valei vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham e nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora,
Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé? Portanto, não vos inquieteis, dizendo: que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas essas coisas. Pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino, a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. O que eu quero destacar aqui é que Marta, estando tão preocupada, tão inquieta com tantas coisas, ela não sabia desse ensino de Jesus. E talvez naquele momento, eu não sei, eu estou falando assim aleatoriamente, e talvez naquele momento que Maria estava lá aos pés de Jesus, talvez Jesus estivesse compartilhando, ensinando coisas como essa, e que entrava no coração dela. Mas Marta estava toda atabalhoada, preocupada muito mais em fazer para Jesus do que gastar tempo com Jesus. O religioso se preocupa mais em fazer e o discípulo se preocupa muito mais em gastar tempo com Jesus. Outro texto que eu quero destacar aqui, que eu sei que é do conhecimento dos irmãos, é Filipenses capítulo 4, versículo 6. Só para repetirmos a palavra do Senhor. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Aqui nós encontramos um elemento poderoso que a igreja tem e que você tem individualmente, que é a oração. A importância da oração na relação do discípulo com Jesus é algo extremamente importante. Gastar tempo em oração, gastar tempo em relacionamento com Ele. Nós temos o nosso lado humano, nós não somos perfeitos. Nós temos a tendência de nos preocuparmos, nós temos a tendência de nos angustiarmos, nós temos essa tendência, mas a oração, eu poderia dizer que a oração é uma terapia, porque quando você entra na presença do Senhor e você rasga seu coração, e você ora e você expõe os seus medos, as suas dificuldades, as suas, às vezes, falta de fé. Então o Senhor vem ao seu encontro e te abençoa, e te protege, e gera no seu coração tudo aquilo que você está precisando e necessitando. Você está preocupado com o emprego, você está preocupado com o dinheiro, como é que eu vou pagar minhas contas? Esse é um momento difícil, mas eu quero te dizer que se você escolheu a boa parte, essa não lhe será tirada, porque a boa parte é Jesus. E eu quero ler aqui o que o Senhor fala sobre oração. No Evangelho de Marcos, no capítulo 11, versículo 24, diz assim: por isso vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebestes e será assim convosco. E aí eu passo para Mateus, no capítulo 7, do versículo 7 a 12, quando Jesus está lá no Sermão do Monte, ensinando os seus discípulos sobre jejum, sobre oração, vários ensinos, todos juntos. E Jesus diz assim: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, pois todo que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate abrir-se-lhe-á. Ou qual dentre vós é o homem que, se porventura o filho lhe pedir pão, lhe dará pedra? Ou se lhe pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará boas coisas aos que lhe pedirem? Tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, fazei-o vós também a eles, porque essa é a lei e os profetas. E agora, para
para terminar de falar sobre oração, eu quero que você leia em 1 Pedro, se não der tempo de abrir as Escrituras, não tem problema, porque essa palavra ela vai ser enviada depois e você vai poder ter aqui o meu sermão e você vai poder meditar nessas Escrituras. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 7, diz assim: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Então, tremendo essa palavra de Pedro, toda a inquietação, toda a preocupação de Marta em servir a Jesus. E Maria estava lá, totalmente conectada, como nós estamos aqui agora, com Jesus, aos seus pés, ouvindo os seus ensinamentos. Irmãos, vocês estão entendendo o que Deus está falando conosco aqui? O religioso é aquele que crê, pratica, vai à igreja, prédio, mas realmente não tem um compromisso com Jesus. E quando as dificuldades, as provações vêm, a reação dele é totalmente contrária ao ensino de Jesus. Mas o discípulo, aquele que gasta tempo com o Senhor, aquele que tem uma relação íntima com o Senhor, aquele que aprende através dos ensinos de Jesus, ele vai ter uma reação totalmente diferente. E agora eu quero que você vá comigo lá para o capítulo 11 do Evangelho de João, porque João é o único evangelho, na verdade, que cita sobre a ressurreição de Lázaro. E aqui, agora, nesse texto, nós vamos ver, porque agora é um momento onde surge uma prova terrível para as duas irmãs, não é? Elas tinham somente um irmão, e o irmão está enfermo, e agora elas pedem ajuda de Jesus. E vamos ver o que acontece aqui, a partir do versículo 1. Estava enfermo Lázaro, de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Esta Marta, cujo irmão Lázaro estava enfermo, esta Maria, cujo irmão Lázaro estava enfermo, era a mesma que ungiu com bálsamo o Senhor e lhe enxugou os pés com seus cabelos. Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro, Maria e Marta, dizer a Jesus: Senhor, está enfermo aquele a quem amas. Ao receber a notícia, disse Jesus: essa enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que os filhos de Deus sejam por ela glorificados. Ora, amava Jesus a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Quando, pois, soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias no lugar onde estava. Bom, vamos fazer uma paradinha aqui no versículo 6. Você imagina que no desespero de você estar perdendo um ente querido, de você ter alguém enfermo, ou seja lá qual for a sua necessidade, e você então ora, porque o pedido delas aqui, mandaram um recado para Jesus, pedindo a ajuda de Jesus, para que Jesus fosse lá, e Jesus os amava, e Jesus tinha uma relação, me parece, muito íntima com Lázaro, não é? Eles eram grandes amigos, e de repente Jesus decide demorar mais 2 dias lá no lugar onde ele estava. Porque muitas vezes não acontece isso conosco, você ora, você pede algo a Deus e parece que o Senhor nem ouvidos deu a sua oração. E o Senhor parece que demora a responder aquilo que nós estamos pedindo, especialmente o socorro. Mas Jesus sempre foi controlado pelo Espírito Santo. E Jesus sempre foi comprometido em fazer a vontade do Pai. Jesus 100% comprometido em fazer a vontade do seu Pai no tempo da vontade do seu Pai. Então não era hora de ir para lá. Jesus esperou 2 dias, porque essa era a vontade do Pai. E continuamos aqui no versículo 7. Depois disse aos seus discípulos: vamos outra vez para a Judeia. Disseram-lhes os discípulos: mestre, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te e voltas para lá? Respondeu Jesus: não são 12 as horas do dia? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz desse mundo. Mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. Isso dizia, e depois lhes acrescentou:
nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou para despertar. Disse-lhe, pois, os discípulos, Senhor, se dorme, estará salvo. Jesus, porém, falara com respeito à morte de Lázaro, mas eles supunham que tivesse falado do repouso do sono. Então Jesus lhe disse claramente, Lázaro morreu, e por vossa causa me alegro de que lá não estivesse, para que possais crer, mas vamos ter com ele. Então agora Jesus, uma vez que Lázaro morre, Jesus agora então decide ir lá para Betânia, mesmo correndo risco de vida, como os discípulos alertaram ele. E Jesus vai então do norte lá para o sul, e diz aqui no versículo 17 que quando Jesus chega, ele encontra Lázaro já sepultado, havia 4 dias. Ora, Betânia, onde eles moravam, estava a cerca de 15 estádios perto de Jerusalém. Muitos dentre os judeus tinham vindo ter com Marta e Maria para as consolar a respeito do seu irmão. Então, veja aqui, esse acontecimento, se Jesus vai às pressas para tentar resolver essa situação, essas pessoas que tinham vindo, não é? Elas talvez não estariam lá. Então, assim, vai se formando um cenário de muitas pessoas para que eles pudessem ver a glória de Deus, como Jesus disse. O que está acontecendo com Lázaro é para que se manifeste a glória de Deus, a glória do meu Pai, e eu vou ser glorificado em toda essa situação. Meus irmãos, esse tempo que nós estamos vivendo, o Senhor está sendo glorificado. Esse tempo que nós estamos vivendo, o Senhor continua sendo glorificado. Sabe por quê? Porque tudo está sob o controle do Senhor. Porque nós escolhemos a boa parte. E essa não nos será tirada. Ninguém pode tirar de nós. Não são os principados, não são as potestades. O inferno não pode tirar isso de nós. O coronavírus não pode tirar isso de nós. Ninguém pode tirar isso de nós. Porque nós escolhemos a boa parte. Agora vamos lá ver no versículo 20. Lembra que eu falei lá atrás? No tempo de se relacionar com Jesus, Marta estava distraída com afazeres e Maria estava aos pés de Jesus. Agora vamos ver aqui a atitude das duas nesse momento de provação. Como que age um religioso e como que age um discípulo de Jesus. No versículo 20, nós vemos então o contraste da atitude de Marta e Maria. Versículo 20. Marta, quando soube que vinha Jesus, saiu ao seu encontro. Maria, porém, ficou sentada em casa. Vejam bem as duas atitudes aqui. Quando Marta sabe que Jesus estava chegando, já estava lá, ela sai desesperada e vai se encontrar com Jesus. E agora vamos ver aqui a conversa dela com Jesus. Disse, pois, a partir do versículo 21. Disse, pois, Marta a Jesus, Senhor, se estiveras aqui, não teria morrido meu irmão, mas também sei, mesmo agora, tudo quanto pedires a Deus, Deus tu concederá. Maravilha. O que ela falou aqui, maravilha. Ela está dizendo que eu creio que se o Senhor pedir a Deus, o teu Pai, ele vai te conceder. Aí Jesus diz para ela assim, teu irmão há de ressurgir. Eu sei, replicou Marta, que ele há de ressurgir na ressurreição, no último dia. Marta, distraída, envolvida com tantas coisas, não estava ouvindo os ensinamentos de Jesus lá atrás, e agora tem uma reação totalmente adversa àquilo que Jesus estava tentando comunicar a ela. Disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Talvez Jesus já tivesse falado isso para Maria, mas Marta não ouviu. E ele diz assim, quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Crês isto? Sim, Senhor, respondeu ela. Eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Agora vamos ver a reação de Maria, que não foi ao encontro de Jesus.
Ela ficou lá sentada, ela não estava inquieta. Ela estava tranquila lá, ficou sentada em casa. Versículo 28. Tendo dito isso, retirou-se e chamou Maria, sua irmã. Ele disse em particular: o mestre chegou e ele te chama. Então, agora, aqui nós vemos a diferença. Uma afoitamente foi ao encontro de Jesus. A outra esperou. Por quê? Porque ela era totalmente comprometida com o senhorio de Jesus. A vida dela pertencia ao Senhor. E agora, quando o Senhor a chama, então ela se levanta. Então, o versículo 29 diz assim: ela, ouvindo isso, ouvindo o quê? Que o mestre a estava chamando, ela levantou-se depressa e foi ter com ele. Agora sim, depressa, e foi ter com ele. Pois Jesus ainda não tinha entrado na aldeia, mas permanecia onde Marta se avistara com ele. Os judeus que estavam com Maria em casa e a consolavam, vendo-a levantar-se depressa e sair, seguiram-na, supondo que ela ia ao túmulo para chorar. Quando Maria chegou ao lugar onde estava Jesus, ao vê-lo, o que ela faz? O que o discípulo faz? Lançou-se-lhes aos pés, dizendo a mesma coisa que Marta falou: Senhor, se estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. E sabe o que acontece? Jesus, vendo-a chorar, porque Jesus era homem, tinha sentimentos, ela era humana, ela tinha sentimentos, não tem nada errado com nós expressarmos os nossos sentimentos. Vendo-a chorar, e bem assim os judeus que a acompanhavam, agitou-se no espírito e comoveu-se. A atitude de Maria gera algo no coração de Jesus. A atitude de Maria de chegar em Jesus, lançar-se aos seus pés e orar e clamar a ele, isso gera no espírito de Jesus uma comoção. Aí Jesus vira no versículo 34 e diz assim: onde o sepultastes? Eles responderam: Senhor, vem e vê. E o versículo 35 diz que Jesus chorou. Então disseram os judeus: vede quanto o amava. Mas alguns objetaram: não podia ele, que abriu os olhos ao cego, fazer que esse não morresse? Jesus, agitando-se novamente em si, encaminhou-se para o túmulo. Era este uma gruta e cuja entrada tinham posto uma pedra. Então ordena Jesus: tirai a pedra. Disse Marta, espera um pouquinho aqui, Marta lá atrás falou para Jesus assim: eu creio que tu és o Cristo, eu creio que tudo que você pedir ao Pai, ele vai te conceder. Mas agora aqui ela tem uma atitude extremamente religiosa. Marta, irmã do morto, diz: Senhor, já cheira mal, porque é de 4 dias. Respondeu-lhe Jesus: não te disse eu que se creres verás a glória de Deus? Tiraram então a pedra e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graça te dou porque me ouviste. Aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isso, chamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. Saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligados com ataduras e o rosto envolto num lenço. Então lhes ordenou Jesus: desatai-o e deixai-o ir. Muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que fizera Jesus, creram nele. Outros, porém, foram ter com os fariseus e lhe contaram dos feitos que Jesus realizara. Então, o entendimento aqui é que a atitude de alguém que professa crer em Jesus, seguir a Jesus, ter fé em Jesus,
no momento da provação, no momento da dificuldade, fica muito claro que não crê naquilo que Jesus, nos seus ensinos e na sua palavra. Mas o discípulo com uma atitude de reverência, de crer, porque em momento algum, quando Jesus mandou tirar a pedra, em momento algum, Maria interveio e falou alguma coisa que pudesse gerar falta de fé, não somente nela, mas em todos que estavam ali. Agora eu quero concluir a minha mensagem indo lá para o Evangelho de João, no capítulo 2, finalmente, versículo 1 a 3. Enquanto você abre a palavra, eu vou tomar um pouquinho de água aqui. Seis dias antes da Páscoa, nós sabemos que a Páscoa tem um significado, é uma das grandes festas de Israel. A Páscoa é um momento onde um cordeiro era imolado, e nós sabemos que quando Jesus quando Jesus morre na cruz, foi na Páscoa, e ele é o cordeiro pascal, e Jesus é a provisão de Deus para nós, para que a salvação venha por intermédio dele. Então, 6 dias antes da Páscoa, ainda não era o momento, foi Jesus para Betânia, de novo, onde estava Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Estou imaginando aqui, quando Lázaro, recebendo Jesus lá, Jesus o ressuscitara, que alegria, eram amigos, se amavam, tinham uma relação de amizade, não é? Que coisa linda. Então, o que eles fizeram? Eles prepararam ali uma ceia. Obviamente, você faria o mesmo, eu também faria. Então, agora a gente vê as duas irmãs de novo entrando aqui no cenário. Diz assim, Marta servia, sendo Lázaro um dos que estavam com ele à mesa. Marta, como sempre, servindo. Por favor, eu quero repetir aqui. Eu não estou dizendo que eu não creio no serviço. Eu não estou dizendo aqui que o serviço não é importante. Eu estou dizendo aqui que, se o serviço é a base do teu relacionamento com Jesus, algo precisa ser mudado. Porque o serviço não pode ser o foco do meu relacionamento com Jesus. Porque, aliás, friamente, eu posso dizer uma coisa aqui: o Senhor é todo-poderoso e tudo está sob o controle dele. Muitas vezes, o nosso desespero de servir a Deus, de fazermos algo para ele, nos deixa inquietos, nos deixa inseguros. E agora você vê, então, Maria tomando uma libra de bálsamo, de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e o enxugou com seus cabelos e encheu toda a casa com o perfume do bálsamo. Que revelação que essa mulher teve! Somente o Espírito Santo pôde revelar a ela esse momento na vida de Jesus, como Jesus precisava desse refrigério. Você já passou um dia andando muito ou fazendo exercício e depois você coloca os seus pés na água? Que refrigério! Jesus precisava desse refrigério e Maria teve essa revelação dada pelo Espírito Santo e ela agora traz refrigério a Jesus. A atitude de Maria foi baseada na revelação que ela tinha de Jesus como discípula. Ela oferece algo que lhe custou, porque todo sacrifício precisa custar alguma coisa. Jesus falou, aquele que não renunciar a si mesmo, aquele que não negar a si mesmo, que não tomar a sua cruz, não pode ser meu discípulo. Seguir a Jesus, ser discípulo de Jesus, é renunciar, é sacrificar a própria vida. E o interessante é que o texto diz aqui que a casa se encheu do perfume. Naquilo que ela direcionou em Jesus, o perfume abençoou
a todos que estavam ali. Todos acabaram recebendo, vou usar um termo aqui, de tabela, aquilo que ela estava oferecendo para Jesus. E a vida do discípulo é assim. Quando nós temos esse compromisso e temos essa relação íntima com Jesus, onde nós formos, com quem nós encontrarmos, essas pessoas serão abençoadas, elas serão tocadas, porque a boa parte que é Jesus, que nunca nos será tirada, estará sempre conosco. E agora eu queria só te animar, eu queria encerrar essa palavra lendo aqui rapidamente um texto que talvez você conheça, que está lá em Abacuque. E eu quero te dizer que esse tempo que nós estamos vivendo não está fora do controle do Senhor. O nosso Deus tem controle sobre todas as coisas. Todos os governantes, tudo isso que está acontecendo está sobre o governo do Senhor. E eu quero ler aqui em Abacuque, a partir do versículo 16. Obviamente que eu não posso falar aqui do contexto de tudo isso, mas essa palavra se aplica a nós. Ouvi isso e o meu íntimo estremeceu, meus lábios tremeram e os meus ossos desfaleceram, minhas pernas vacilaram. Eu creio que isso aconteceu com muita gente nesse momento de pandemia. As pernas vacilaram. E agora o que vai acontecer? Nós nunca nos sentimos tão vulneráveis. Eu, pessoalmente, achava que para o mundo ser afetado, teria que ter uma terceira grande guerra mundial com mísseis. Mas agora eu percebi que um vírus ele pode destruir a humanidade. Então, continua aqui no versículo 17. Mesmo não florescendo a videira e não havendo uvas nas videiras, mesmo não florescendo a figueira e não havendo uvas nas videiras, mesmo falhando a safra de azeitonas, não havendo produção de alimento nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem bois nos estábulos, ainda assim eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. O Senhor, o soberano, é a minha força. Ele faz os meus pés como os do servo, faz-me andar em lugares altos. Queridos, eu queria encerrar aqui dizendo que gaste tempo com o Senhor, gaste tempo com a palavra do Senhor. Deixa a palavra do Senhor encher teu coração, porque eu creio que momentos como esse que nós estamos vivendo, talvez nós teremos outros momentos desses, se Jesus não voltar antes. Porque daqui para frente, para que a profecia se cumpra, porque esses são apenas os princípios das dores, para que as profecias se cumpram, as coisas vão ficando cada vez mais difíceis. E quem não tiver azeite, e quem não tiver aos pés de Jesus, tendo um relacionamento íntimo com Ele, aprendendo dos ensinos de Jesus, nesses momentos difíceis, vai faltar o azeite. Que o Senhor te abençoe. Eu queria fazer uma oração antes de voltar a palavra aí para o João. Eu só queria fazer uma oração aqui, abençoando a sua vida em nome de Jesus. Pai, nós queremos te agradecer por essa oportunidade que o Senhor está nos dando. Queremos te agradecer pela tua palavra, Senhor. Queremos te agradecer pela forma como o Senhor tem nos chamado. E nesses dias que nós estamos isolados, eu sei que o teu Espírito Santo tem falado conosco de uma maneira muito contundente. O Senhor tem falado individualmente conosco. Senhor, por favor, continua falando, continua nos alertando. Senhor, nos dê força para nos agarrarmos à boa parte que és tu. Porque no final de tudo, é a única coisa que vai restar para nós. É o nosso relacionamento contigo. É a tua vida em nós. Paulo dizia, já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim.
E essa vida que eu tenho agora, eu a vivo por amor ao Filho de Deus. Jesus, nós queremos dizer que o Senhor é o nosso tudo. Nós podemos perder emprego, nós podemos perder tudo, mas nós não podemos perder o Senhor. Por favor, Espírito Santo, nos ajude a estarmos focados, a estarmos conectados com Jesus, tendo Ele como Senhor, como aquele que governa as nossas vidas. Essa é a minha oração. E eu quero abençoar todos aqueles que estão conectados aqui, os irmãos, as irmãs, crianças, famílias, pessoas que de repente estão sozinhas. Eu quero abençoar a cada um desses em nome de Jesus e profetizar sobre a tua vida que uma decisão de se comprometer com Jesus como seu Senhor, como seu mestre, vai mudar totalmente a ótica das provações, das situações difíceis na sua vida. O Senhor vai te mostrar ângulos que você nunca viu antes, assim como mostrou para Maria, em nome de Jesus. Mais uma vez, queria agradecer aí os irmãos pela oportunidade, que Deus abençoe vocês. Obrigado. Amém, amém, meu querido Ramon, amém, amém, palavra de Deus. Queridos, antes de nós partirmos o pão, eu queria que nós meditássemos um pouco mais. Eu queria passar a palavra para o Beto, para que ele tocasse um cântico, para que pudéssemos cantar, mas no sentido de que nós estivéssemos meditando nessa palavra que nós ouvimos. Que nosso serviço a Deus, irmãos, por mais que ele possa ter uma importância, um valor, e creio que tem um valor eterno, mas ele jamais, como nós acabamos de ouvir, ele jamais pode substituir o próprio Senhor. Ao final das contas, irmãos, o que vai valer de fato é a nossa comunhão com Jesus. O que nos vai garantir a entrada por aquele portal eterno, que um dia, pela graça dele, nós haveremos de cruzar e entrar com ele nas bodas do Cordeiro, o que vai realmente nos garantir é nossa comunhão com Jesus. Então, ainda que nós sirvamos a ele, que ainda que nós gastemos nossa vida, nossa saúde, como nós temos, graças a Deus, nós temos o testemunho, lembrando novamente da Cir, a Cir, nós podemos testemunhar, né, que ela gastou a vida dela servindo ao Senhor. Mas o que realmente vai valer, vai fazê-la estar na presença de Jesus, é a comunhão que ela teve com Jesus. Então, irmãos, esse é o bem mais precioso que nós temos. É a nossa comunhão com Jesus, que nós, não é sem razão que Jesus diz lá em Apocalipse 2, guarda o que você tem. E eu creio, irmãos, que uma das coisas mais preciosas que nós temos, que o Senhor nos deu, foi a comunhão com Ele, por meio do seu Espírito. Beto, nos dirija aí, Beto, num cântico, para que nós possamos, como diz o Mário, vamos dar um minuto a mais para o Espírito Santo, para que ele trabalhe essa palavra no nosso coração, para que meditemos. Amém? Beto, por favor. Aleluia. Jesus, tu és a pérola de grande valor, o tesouro mais precioso. Eu deixo tudo, troco meu nada
e prata ou ouro não podem comprar Jesus, meu maior tesouro, a pérola de valor. Jesus, tua pérola de grande valor, o tesouro mais precioso, eu deixo tudo, troco o meu nada pelo teu tudo. Não há bem maior e prata ou ouro não podem comprar Jesus, meu maior tesouro, a pérola de grande valor. Não há bem maior e prata ou ouro não podem comprar Jesus, meu maior tesouro, a pérola de grande valor. Senhor, muito obrigado. Muito obrigado, Senhor, pela revelação que o Senhor nos dá por meio do teu Espírito, de que tu és, Senhor, essa pérola de grande valor, Senhor. Nós não temos outro bem, nós não temos nada mais precioso do que a bendita comunhão com Jesus, Senhor. Senhor, o serviço a Ti, Senhor, é cativante. O serviço a Ti, Senhor, é uma alegria, é um prazer para nós como Teus filhos. Não foram poucos, Senhor, ao longo da história do Teu povo, os santos que entregaram suas vidas sobre o altar, sacrificaram suas vidas em serviço a Ti. E, Senhor, andaram errantes por esse mundo, foram provados, mortos ao fio da espada, cerrados ao meio. Alguns, Senhor, adquiriram enfermidades de tanto trabalho, de tanta dedicação e serviço em amor ao Senhor. Sim, Senhor, e todos estes, o que moveu todo esse serviço ao Senhor, o que move, Senhor, de fato, todo o nosso serviço ao Senhor é o Senhor. O serviço a Ti, Senhor, não pode ocupar jamais, Senhor. Por favor, nos guarde de pensar e de viver, Senhor, como se o serviço a Ti pudesse, Senhor, ocupar o lugar que é tão somente Teu, Senhor. Nesse momento, Senhor, em que nós vamos partir o pão e nós vamos nos lembrar, Senhor, daquilo que o Senhor fez por nós, do Teu sacrifício, da Tua entrega, da aliança que o Senhor fez conosco. Ó Senhor, que façamos isso, Senhor, com temor, ó Deus, com o nosso coração cheio de temor, porque estamos tomando em nossas mãos, Senhor,
elementos que o Senhor estabeleceu. E eles nos lembram, Senhor, da aliança que o Senhor fez, ó Deus, conosco. E quando tomamos, Senhor, esses elementos, Senhor, que nós nos lembremos dessa aliança. Que nós nos lembremos, Senhor, também do dia, daquele dia, Senhor, daquele grande e feliz dia que o Senhor nos resgatou para Ti, Senhor. Mais do que qualquer outra coisa, Senhor, o Senhor nos chamou para Si. Mas ainda que tenhamos que pregar o Evangelho, ainda que tenhamos que edificar nossos irmãos através das juntas e ligamentos, e todas essas coisas são muito importantes e têm valor eterno, mas nós fomos chamados. Tua palavra nos diz que quando o Senhor chamou aqueles 12 homens, aqueles 12 primeiros homens, o Senhor os chamou para estarem contigo. Esse foi o primeiro chamado, esse é o nosso primeiro chamado, Senhor, para estar contigo. E não há chamado, Senhor, que sobrepuja esse. Ó Deus, te bendizemos por essa bendita lembrança, Senhor. Lembrar, Senhor, que isso não nos será tirado. O Senhor fez uma aliança e Tu és fiel em cumprir Tuas alianças, Senhor. No nome de Jesus.